Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia, nesta terça-feira, 10 de maio, lendo o capítulo 10 do Evangelho segundo João, estamos aqui, Jesus está em Jerusalém, na festa da dedicação do templo, uma festa que marca, comemora um episódio da história de Israel. No ano de 165 a.C., Judas Macabeu, depois de ter libertado Jerusalém da dominação dos reis da dinastia Seleucida da Síria, purificou todo o templo, todas as profanações de Antíoco Epífanes, nós lemos isso em Macabeus, e desde aquele ano, então, comemorava-se sempre, em todos os anos, a festa chamada a dedicação, a purificação do templo, enfim, a dedicação do altar. Costumava-se chamar também de festa das luzes, porque era costume acender lamparinas, lâmpadas, velas, enfim, símbolo da lei, e colocá-las nas janelas das casas. E Nosso Senhor estava então nesse dia no templo, e ali vieram os judeus lhe perguntar se de fato ele era o Messias. Falavam assim, não pelo desejo de conhecer a verdade, naturalmente, mas para preparar um caminho de calúnia e poder entregar Jesus. Em outras ocasiões do Evangelho nós já percebemos isso, que eles vão se manifestando e questionando sobre as obras de Jesus, se de fato ele é o Filho único de Deus. Fato esse que termina na sentença da cruz, ele se diz Filho de Deus, ele se diz Rei de Israel e por aí adiante, como celebramos ainda recentemente na Páscoa de Jesus. E aqui, em particular, Nosso Senhor vai repreender aos seus interlocutores, aos que lhe questionam, por resistirem a reconhecer as obras que ele realiza da parte de seu Pai. Outras vezes, Jesus já tinha aludido às obras como meio de distingui-lo dos profetas falsos e verdadeiros. Pelas suas obras, vocês o conhecerão. E é certo de que, então, para nós, esse Evangelho nos toca profundamente, porque a fé e a vida eterna não se podem merecer só pelas forças naturais do homem. São um dom da bondade, da gratuidade de Deus. Mas o Senhor a ninguém nega a sua graça para crer e para se salvar, porque de fato Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, se alguém coloca algum obstáculo ao dom da fé, pode ser culpado por incredulidade. De outro lado, aqueles que têm dificuldade, mas mesmo assim permanecem firmes, vão buscando, ou seja, não se opõem à graça divina, pelo contrário, mesmo na dificuldade, querem
buscar e crer em Jesus são conhecidos e amados pelo Senhor. E entram assim sob a sua proteção e, permanecendo fiéis, alcançam, pois, os méritos do Salvador e, por fim, como o próprio Evangelho de hoje nos diz, receberão do bom pastor a recompensa da vida eterna. É verdade que neste mundo, por vezes, sofremos, carregamos um fardo pesado, mas o bom pastor alivia o fardo das ovelhas. E essa esperança que o Senhor nos concede, a esperança de quem perseverar até o fim será salvo, salvação essa que não depende das nossas próprias forças, mas da misericórdia divina, tal deve ser a fé que nos ajuda a caminhar. Peçamos ao Senhor a graça de, neste dia, ao celebrarmos, pois, a Eucaristia, ao lermos o Evangelho, ao vivermos esta vida na presença do Senhor, que tenhamos esta certeza: eu e o Pai somos um. Ou seja, o Deus revelado, visível em Jesus, é um só. E esse Deus amoroso, que nós cremos, que reverente adoramos, pede da nossa parte que sejamos fiéis. Pede ao Senhor a graça da fidelidade e que possas assim caminhar sempre na certeza de ser assim ovelha deste rebanho, do qual Cristo é o bom pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.